Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou dar prosseguimento aí à parte que a gente estava falando de citologia. Nosso próximo conteúdo aí de citologia, no caso, vai ser a parte de visão celular. Toda aquela parada de intérfase, mitose, meiose, depois gametogênese. Beleza? Primeira coisa, você tem que entender o que é um ciclo celular, tá? Ciclo celular nada mais é do que o período de divisão da célula, desde quando ela se prepara para iniciar a divisão até quando ela se divide efetivamente, tá? Imagina, por exemplo, o ciclo de vida de uma pessoa. A pessoa nasce, a pessoa se desenvolve, ela cresce, ela pode se reproduzir ou não e ela morre. Beleza? Isso é um ciclo de vida, tá? A célula tem mais ou menos como se fosse isso. Só que ao invés de chamar de ciclo de vida da célula, eu chamo de ciclo celular. Tá? É um período que a célula prepara para se dividir, a célula se divide efetivamente e essa célula posteriormente pode entrar em um momento de, é, é, entre aspas, repouso, ela não continua se dividindo, ou ela pode voltar a se dividir. Ela pode emendar um ciclo celular no outro, se dividindo várias e várias e várias e várias vezes, ou ela pode se dividir algumas vezes e cessar essa divisão, entrar em um período de repouso de divisão celular. Beleza? É, a taxa de divisão ela varia de acordo com o tipo de célula, tá? Por exemplo, neurônios, eles tendem a parar o processo de divisão celular em determinada fase do nosso desenvolvimento, tá? E posteriormente essa fase de desenvolvimento que é lá no período embrionário, eles não se dividem mais, tá? Enquanto que outras células continuam se dividindo diariamente, constantemente. Por exemplo, células da nossa pele, da nossa tecido epitelial, células, as nossas hemácias, nossas células que transporta oxigênio no sangue, continua se dividindo. A cada 3 meses você acaba com hemácias velhas, principalmente no seu baço, mas também no fígado, e sua medula óssea está diariamente produzindo novas hemácias, beleza? Apresenta pontos de checagem que vão minimizar a formação de células anômalas. O que é isso? Nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, vocês conseguem enxergar um resumo do ciclo celular. O ciclo celular começa aqui, ó, início do ciclo. Tá? Primeira coisa do ciclo que você vê como G1, fase S e G2, isso daí é o período de intérfase. Tá? O período de intérfase é o período de preparação para a divisão. E depois você tem aqui em amarelo a mitose propriamente dita, que aí vai ser a divisão celular propriamente dita. Beleza? E repara que você tem um G0. Esse G0 é quando a célula sai do ciclo celular, ou seja, ela entra em repouso em relação à divisão celular. Ela não pretende mais se dividir. Ela vai continuar atuando nas suas funções vitais normais, executando suas funções celulares normais, mas não vai se dividir. Para a divisão, ela está como se fosse em repouso. Beleza? Então, o que vem a ser intérfase? Intérfase é a fase que antecede a divisão propriamente dita. A intérfase vem então antes de uma mitose ou antes de uma meiose. Tanto mitose quanto meiose vão ter intérfase anterior a ela. Beleza? E essa intérfase ela vai preparar a célula para a divisão. Tá? É a fase de maior duração do ciclo celular e é a fase em que a célula está em intensa atividade metabólica, produzindo proteínas, duplicando o DNA, produzindo enzimas, beleza? Que vão atuar no processo de divisão celular, beleza? Então, quando falar, quando que é o repouso celular? O repouso celular, no contexto do ciclo celular, é a fase G0. É quando a célula efetivamente sai do ciclo celular. Tá? Porque durante o ciclo celular, a célula está ativa a todo momento. Na intérfase, então, o metabolismo está lá em cima. Beleza? O que vai ocorrer na intérfase? A duplicação do material genético. Então, DNA. Eu tenho 46 moléculas de DNA numa célula somática do meu organismo. Se ela está se dividindo, de 46 moléculas de DNA que eu tenho ali dentro, ela passa a ter 92 moléculas de DNA. Beleza? Vai ocorrer a duplicação de cada uma dessas moléculas de DNA. Tá? Duplicação dos centríolos. Os centríolos vão ser aquelas organelas proteicas que estão relacionadas à formação das fibras do fuso, tá? Que é aquele fuso acromático que vai se ligar aos cromossomos, garantindo a separação das cromátides irmãs e dos cromossomos homólogos, no caso da meiose 1. Beleza? E o crescimento celular.
É o aumento de volume daquela célula. Por que aumento de volume? Porque está duplicando centríolo, duplicando material genético, síntese proteica. Ela está aumentando de volume porque ela está aumentando o processo de síntese. E porque a partir de uma célula vão ser produzidas duas células. Beleza? Ela duplica também organelas, ela vai separar essas organelas, cada tipo de organela vai migrando para polos, tá? Tipo, eu tenho duas mitocôndrias, uma vai para um polo, a outra vai para outro polo, e assim sucessivamente, tá? A intérfase ela é dividida em três momentos ou em três fases, que é a fase G1, S e G2. G1 é conhecida por G. Esse G vem de gap, tá? Tipo de lacuna, de intervalo. Porque inicialmente, quando os pesquisadores analisaram a primeira vez o ciclo celular, eles não percebiam efetivamente o que ocorria na intérfase. Então, eles acreditavam que a intérfase era um período de repouso. Por isso que eles chamaram de intervalo, de gap. Tá? Porque, primeiro intervalo que ela não faz nada, a fase S é o quê? É a fase de duplicação do material genético. Então, eles chamaram de síntese. Síntese de DNA. E o segundo intervalo que elas não fazem nada, que seria G2. Então, eles chamaram gap 1, síntese e gap 2. Tá? De primeiro intervalo que a célula está em repouso, síntese de DNA, segundo intervalo em que a célula está em repouso. Só que na verdade a gente sabe hoje em dia que na verdade a célula está produzindo várias coisas, está aumentando de tamanho e tem várias funções durante essa intérfase, tá? Mesmo na fase G1, na fase G2. Beleza? Então, o G1 é o final da divisão celular e início da intérfase, beleza? Ela é caracterizada pelo aumento do volume celular, a célula está crescendo, realização de síntese proteica, multiplicação do número de organelas e início da duplicação dos centríolos, beleza? Na fase S, eu tenho basicamente o quê? O que começou na fase G1 dá uma parada, e aí ocorre o quê? Duplicação do material genético. Ao longo de toda a fase S, todo o material genético daquela célula vai ser duplicado. 46 moléculas de DNA sendo transformadas em 92 moléculas de DNA. Beleza? Ao final da fase S, a célula vai ter o dobro de DNA do que na fase G1. Então, por exemplo, a fase G2, eu tenho 92 moléculas de DNA, na fase G1 eu tenho 46 moléculas de DNA, beleza? Então, fase G2 eu tenho o dobro da fase G1. Uma coisa importantíssima, se cair numa questão, qual é o momento em que ocorre a duplicação no material genético? Você vai falar na fase S. Aí, qual é o momento em que eu observo o dobro do material genético? Na fase G2. Por quê? Na fase S ela está duplicando. Está ocorrendo a duplicação. Na fase G2 eu já observo o duplicado. Beleza? Só para ficar claro. Esse gráfico de vez em quando cai em prova. Ó. Aqui ele mostra para a gente a quantidade de DNA por célula. Então imagina aqui que ele botou um C e vamos colocar aqui esse 1C, ele está falando que eu tenho cromatina. Eu tenho 42 moléculas de cromatina. Beleza? Perdão, 46 moléculas de cromatina. Aí ele foi e aumentou para 2C. O que é 2C? Ele tem o dobro agora da quantidade de cromatina inicial. Tinha 46 moléculas de cromatina, ou seja, 46 moléculas de DNA, tá? Ou cromátides, tá? Vamos colocar cromátides porque depois aqui, ó, a partir de uma molécula de DNA formou-se duas, que vão ficar ligadas pelo centrômero do cromossomo ali. Aí você vai ter as cromátides irmãs. Então vamos colocar lá que você tinha 46 moléculas de DNA, que eu chamei de 46 cromátides. Cada uma dessas cromátides agora se duplicou e deu origem a cromátides irmãs, que são moléculas idênticas de DNA. Tá? Eu tenho uma molécula de DNA que eu chamo de cromossomo 1, uma molécula de DNA que eu chamo de cromossomo 2, e assim vai até 46. Agora eu tenho duas moléculas de DNA de cromossomo 1, duas moléculas de DNA de cromossomo 2, beleza? E aqui depois a G2, repara que ocorre a mitose. Nessa mitose, repara a queda que existe aqui. A gente vai falar sobre isso. Então, daqui da G1 até a mitose, o final da mitose, eu tenho um ciclo celular. Beleza? Aí eu tenho aqui novamente G1, S, G2, aí eu vou ter aqui mitose.
Então, eu vou tendo vários ciclos celulares, que vai representando um gráfico dessa maneira, assim. Beleza? Fase G2 vai ser, o início dela é marcado pelo final da fase S e término do. Perdão. O início da fase G2 ela é marcada pelo final da fase S, quando termina-se a divisão, a replicação do material genético, do DNA. Tá? E o término dela se dá no início da mitose. Ou seja, quando começa a mitose, é o final da fase G2. O que ocorre nessa fase G2? Síntese de materiais necessários para a divisão celular. Tá? Assim como, por exemplo, produção de proteínas que vão formar as fibras do fuso, tipo a tubulina, tá? Que formam os microtúbulos. Produção de proteínas relacionadas à condensação do material genético, a histona, por exemplo, e outras proteínas nucleares. Tá? Finalização da duplicação dos centríolos e formação do fuso celular, ou seja, o fuso acromático começa a ser formado na fase G2. Aqui, ó, é só para vocês repararem agora na fase G2, tá? Nicolas, eu estou enxergando o que aí nessa imagem? Isso daqui basicamente são as moléculas de DNA, tá? Na intérfase, uma das principais coisas que caem em vestibular é a respeito da fase S, é a respeito da replicação do DNA, da divisão do DNA, tá? Perdão, da duplicação do DNA, beleza? Então, a gente vai entrar efetivamente no que seria a mitose. Tá? O que é mitose? Mitose é uma divisão equacional. Equacional por quê? Porque esse equacional vem de equal, está relacionado a igual. Porque a célula no início da mitose vai ser igual às células no final da mitose. É basicamente como se fosse uma clonagem celular. Uma célula forma um clone dela. Agora você tem duas células formadas a partir de uma. Beleza? Independente do número cromossômico dessa célula, independente da ploidia dessa célula. Ela vai se duplicar e sempre a mitose é uma célula originando duas células. E as duas células resultantes são iguais à célula inicial. Beleza? Ou seja, a célula-mãe origina duas células-filhas idênticas, com a mesma ploidia. Lembre-se que a ploidia está relacionada ao número de conjuntos cromossômicos. Então, se foi uma célula diploide que começou a divisão da meiose, vão ser formadas duas células também diploides. Se foi uma célula tetraploide que iniciou essa divisão celular, o final serão também duas células filhas tetraploides iguais à célula-mãe original. Beleza? Qual a importância da mitose? Regeneração celular, tá? Reposição celular, crescimento e a importância não está sempre relacionada a coisas positivas, e sim coisas que são importantes serem estudadas e ressaltadas. Entre elas eu tenho formação de tumores, beleza? Nicolas, mas qual seria a diferença de uma regeneração celular para uma reposição celular? Regeneração celular é quando as células são lesionadas e estou regenerando essas células. Reposição celular é a perda normal das células. Por exemplo, as células têm um ciclo de vida e em um momento elas vão morrer. Elas envelhecem e morrem, tá? Aí novas células têm que ser renovadas, beleza? Repostas para essa no lugar das células que morreram. A regeneração é quando eu tenho uma lesão, eu tenho um machucado e ali foi algo que pontualmente tem que ser regenerado, beleza? E crescimento, você vê um bebê e você vê um indivíduo adulto. A diferença de tamanho, de massa, de volume está relacionado à diferença no número de células, beleza? E não no tamanho de suas células. Um bebê tem muito menos células do que um indivíduo adulto, beleza? Didaticamente, dividimos a mitose em fases. O que isso quer dizer? Eu tenho aquelas etapas, aquelas fases da mitose. Por que eu digo didaticamente? Porque se você for analisar uma célula em divisão celular, em mitose, no microscópio, você não consegue nitidamente identificar cada uma dessas fases. Elas foram determinadas com pesquisadores fixando essas células ao longo do processo de divisão celular em determinados pontos e trechos que eles conseguiam enxergar características para ressaltar. No primeiro momento eu percebi isso, no segundo momento percebi aquilo, terceiro momento, quarto momento. Então dividiu em quatro momentos diferentes e falou: ó, normalmente no primeiro momento eu enxergo tal coisa, no segundo momento tal coisa, e assim por diante. Aí didaticamente ficou-se dividido em quatro fases: prófase, metáfase,
anáfase, telófase. Aquele infame, aquele famosíssimo macete que vocês aprendem desde não sei quantos anos de idade, que isso é, sei lá, da época do meu pai. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Então vamos lá. Prófase. Ocorre a formação do fuso de divisão que se liga ao centrosomo dos centríolos. Tá? O que isso quer dizer? O centrosoma é a região onde se encontra o centríolo, que ocorre a produção da a polimerização da tubulina, formação dos microtúbulos. Ou seja, começa a formação do fuso cromático a partir ali do centrosoma, onde encontra os centríolos. Beleza? Basicamente, as fibras do fuso estão sendo formadas a partir dos centríolos e os centríolos estão localizados no centrosoma. Tá? Nucleolo começa a desagregar até desaparecer, ou seja, uma região densa do núcleo lá, formada pela condensação, por um acúmulo de DNA em determinada região ali na periferia nuclear, ele começa a se desagregar, se descondensar até desaparecer. Beleza? Início da condensação da cromatina, ou seja, o DNA começa a se condensar por inteiro, beleza? Ele começa a formar uma estrutura cada vez mais condensada, começa a formar um cromossomo, e ocorre a degradação e ruptura da carioteca, que é a membrana que envolve ali o núcleo, beleza? Alguns autores não consideram a existência de uma fase chamada de prometáfase. Tá? Alguns autores só usam prófase, metáfase, anáfase e telófase. Outros autores dizem que já existe uma redistribuição e redivisão disso com uma nova fase, que ocorre antes da metáfase e após a prófase, tá? Que é uma fase de preparação para a metáfase, que eles chamam de prometáfase. Nela ocorreria o quê? O fuso penetra a área nuclear e fibras do fuso unem-se aos centrômeros dos cromossomos. Ou seja, ele está basicamente dizendo o seguinte, que agora as fibras já estão as fibras produzidas pelo fuso acromático já estão tão projetadas que elas chegam próximas aos cromossomos e começam a se unir ao centrômero dos cromossomos. Basicamente, essa imagem da esquerda seria a prófase e essa daqui seria a prometáfase, essa imagenzinha aqui, beleza? Aqui você repara que ainda existe uma carioteca, ela está começando a ser degradada, você repara que os cromossomos começaram a condensar, você começa a enxergar a formação das fibras do fuso entre os centrossomos aqui dos centríolos, beleza? E aqui você repara que a carioteca já está praticamente toda degradada, as fibras do fuso já foram bem projetadas e já começaram a se ligar aos cromossomos, beleza? Então, isso daqui seria uma prófase, isso aqui é uma prometáfase. Nicolas, e numa prova em que eles não me cobrem diferença entre prófase e prometáfase? Eles só consideram 4 fases e não consideram a existência de uma prometáfase. Isso daqui à esquerda é o início da prófase, isso daqui à direita é o final da prófase. Beleza? A prófase da divisão celular, da mitose, tá? Ela é a maior fase, a fase de maior duração. Do ciclo celular, a intérfase é o período de maior duração. Tá? Da mitose, a prófase é a fase de maior duração. Próximo que eu tenho, metáfase. O que vem a ser a metáfase? A metáfase, você vai ter o alinhamento de todos os cromossomos numa região central ali da célula, que é chamada de placa metafásica ou placa equatorial, tá? Mais ou menos como se você tivesse a linha do Equador no nosso globo, no nosso planeta. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide em 2 hemisférios. O hemisfério onde você tem o Polo Norte e o hemisfério onde você tem o Polo Sul. A ideia é a mesma. Você tem uma linha imaginária no meio, que eles chamam de placa equatorial ou placa metafásica, que divide em 2 hemisférios essa célula. Tá? Um polo ali que pode ser o de cima e um polo de baixo, um polo da esquerda, um polo da direita. Aí a gente vai depender do referencial, porque a célula pode estar organizada de formas diferentes assim no contexto espacial, beleza? Todos os cromossomos encontram-se no plano equatorial da célula, ou seja, na placa equatorial ou placa metafásica, é a região onde você encontra eles ali.
Cromossomos atingem máximo grau de espiralização e condensação, ou seja, os cromossomos estão mais densos, mais condensados, mais visíveis ao microscópio. Tá? Qual é o melhor momento para você observar uma célula durante o processo de divisão celular? Se você quiser analisar cromossomos, eu quero ver perfeitamente o cromossomo de uma célula. Qual é o momento que eu vou olhar do processo de divisão celular essa célula? Na metáfase, porque é o maior nível, o maior índice de espiralização, condensação e individualização do cromossomo. Eu vejo de maneira mais nítida os cromossomos. Então, quando eu quero fazer um cariótipo, aquela cariotipagem, construir uma imagem formada por fotografias dos diferentes cromossomos de uma mesma célula, tá? Aí eu preciso pegar uma célula durante o período de metáfase. Beleza? Cromossomos são presos às fibras do fuso e se mantêm alinhados ali nessa placa metafásica, igual a imagem que a gente consegue enxergar. Tá? Aqui eu teria a membrana plasmática que não está representada, ela estaria por fora disso tudo. Beleza? Essas daqui são as fibras do fuso, tá? Que parte se ligam aos cromossomos e outras não se ligam a nada, estão relacionados à estruturação da célula. Aqui eu tenho um centrosoma com parte centríolo, aqui eu tenho um outro centrosoma com outra parte centríolo. Beleza? Quem que vem a ser a nossa próxima fase, que é a anáfase? O que vem a ocorrer nessa fase? É um encurtamento, ela é caracterizada pelo encurtamento das fibras do fuso, tá? Então, as fibras do fuso acromático, perdão, gente, as fibras do fuso acromático começam a se encurtar. Na medida que elas vão se encurtando, elas tendem a puxar os cromossomos para a direção dos centríolos, para a direção dos centrosomas. Ou seja, as fibras do fuso, que são os microtúbulos que estão ligados ao centrômero dos cromossomos, começam a puxar esses cromossomos para os polos celulares, onde eu encontro os centríolos. Como você tem ali ligados de um polo a esse centrômero e do polo a esse centrômero, na hora que você puxa, você tem a separação das cromátides irmãs, beleza? Ou seja, ali você tinha um cromossomo duplo, tá? Formado por duas cromátides irmãs. Agora, quando ocorre a anáfase, você tem a segregação das cromátides irmãs. Cada uma das cromátides irmãs de cada um dos cromossomos vai ser arrastada em direção a um centrômero. Beleza? Então eu tenho aqui um cromossomo formado por duas cromátides irmãs, duas moléculas de DNA idênticas. Eu tenho nessa região aqui do meu dedo a ligação das fibras do fuso. As fibras do fuso fazem o quê? Puxam ela para cá. Então ela vai fazer basicamente isso aqui, ó. Imagina que esse é um cromossomo, minha mão é um cromossomo todo, tá? Uma cromátide, a sua cromátide irmã. Fibra do fuso ligada aqui, a outra aqui. Na medida que ocorre esse encurtamento das fibras do fuso na anáfase, ela vai puxando e separando essas cromátides irmãs. Beleza? E, por fim, a telófase. O que vem a ser a telófase? É a fase final da divisão celular. É onde você vai, depois de ter separado as cromátides irmãs, você vai desaparecer com as fibras do fuso, essas fibras do fuso vão ser desfeitas, tá? Você vai reorganizar a carioteca, ou seja, aquela membrana que envolve o núcleo, beleza? Você vai sintetizar essa carioteca novamente, você vai descondensar o cromossomo, você vai transformar então o que era em cromossomo, você vai voltar com ele para a forma de cromatina, tá? E você vai reaparecer com o nucleolo. Ou seja, a região do núcleo extremamente densa ali, relacionada à síntese de ribossomos, que é o nucleolo, ele vai voltar a existir. Por quê? Eu estou reestruturando a carioteca, descondensando o DNA, tá? Transformando novamente em cromatina, acabando, desaparecendo com as fibras do fuso e terminando a minha divisão celular, estrangulando o meu citoplasma. Tá? Aí repara aqui nessa imagem, eu tenho um estrangulamento citoplasmático. Tá? E isso daqui é o que vai ser característico do término da divisão celular. Beleza? É o que a gente chama de citocinese. Beleza? O que vem a ser a citocinese? É a separação efetiva entre as duas células. É o finalzinho ali que vai existir do citoplasma de uma célula unida à outra, que quando se desprendem, eu tenho duas
células diferentes, beleza? Agora eu tenho células que se separaram efetivamente. Uma coisa importantíssima é que a citocinese, que é esse estrangulamento celular, em células animais, ela ocorre de fora para dentro, tá? Então ela ocorre como se fosse um estrangulamento mesmo, beleza? Eu chamo de citocinese centrípeta, porque qual é a orientação? Vem de fora para dentro. Já em células vegetais, ela é centrífuga, ou seja, a parede celular, a membrana plasmática vai separando de dentro para fora e a parede celular vai sendo sintetizada também de dentro para fora. Dessa maneira aqui, ó. Repara que aqui, ó, onde estavam os cromossomos alinhados na metáfase, ocorreu a separação e agora você já tem a formação do núcleo novamente aqui e aqui a formação de uma lamela média. Essa lamela média vai ser aquela substância que vai estar entre as paredes celulares novas que serão sintetizadas aqui para essa nova célula de cima e para essa nova célula de baixo. Então ocorreu a separação, a citocinese centrífuga, de dentro para fora. Nesse caso aqui, a citocinese ocorreu de maneira centrípeta, de fora para dentro, tipo um estrangulamento mesmo. Beleza, galera? Eu vou encerrar por aqui. Numa próxima aula aí a gente continua, a gente entra em meiose. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Grande abraço para vocês e bom estudo!